cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e nossa Mãe Maria Santíssima. O mistério de Fátima, caríssimos irmãos, não resume apenas as 6 aparições da Santíssima Virgem aos 3 pastorzinhos. O mistério de Fátima começa antes. Um ano antes de Nossa Senhora aparecer, aparece o anjo de Portugal aparece aos pastorzinhos. E depois das 6 aparições de Nossa Senhora, ainda Lúcia vai receber outras revelações, fora já de Fátima, na Espanha e depois também no Carmelo, que é a continuação desse mistério começado em Fátima. No dia 13 de junho, a segunda aparição da Santíssima Virgem às 3 crianças, Lúcia dirigiu um pedido a Nossa Senhora. Recordemos que os 3 pastorzinhos, apenas Lúcia falava com Nossa Senhora. Francisco via, mas não ouvia o que falava a Santíssima Virgem. A Jacintinha, ela via, ouvia, mas não falava com a Santíssima Virgem. E a Lúcia, a serva de Deus Lúcia, a irmã Lúcia, ela via, ouvia e se comunicava com a Santíssima Virgem. E na segunda aparição, mesmo sem saber ainda quem era aquela senhora, porque Nossa Senhora ainda não havia revelado quem era, mas as crianças já sabiam que era uma senhora do céu, pela sua beleza, claro, seu resplendor. E Lúcia pede a Nossa Senhora a graça de que ela leve eles, os pastorzinhos, para o céu. Queria pedir a vós, mercês, que nos leve para o céu. E aí vai falar a Nossa Senhora: sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve. Naquele mesmo ano vai morrer Jacinta e Francisco. Mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem aceitar, prometer-lhe-ei a salvação, e estas almas serão amadas de Deus como flores colocadas por mim para enfeitar o seu trono. Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A Santíssima Virgem revela assim que é uma vontade de Deus, nosso Senhor, que se espalhe essa devoção ao seu imaculado coração. E, caríssimos irmãos, para nosso assombro, Nossa Senhora promete a salvação eterna para aqueles que cumprirem com isso que mais na frente ela vai pedir, a comunhão reparadora. Que abismo ilimitado da misericórdia de Deus! Eu lhes prometo a salvação, disse a Santíssima Virgem. Como, caríssimos irmãos, diante dessa grande ajuda que o céu nos deu, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, sobretudo os 5 primeiros sábados do mês, a comunhão reparadora, como ficarmos indiferentes a essa ajuda do céu? Imaginemos-nos um doente que tem uma enfermidade grave, que está já em fase terminal, e lhe aparece uma medicina. Insensato seria esse doente se não aceitasse aquela medicina. Insensato de nós se não escutamos o apelo da nossa boa Mãe do Céu, que nos promete a salvação, se obedecermos aquilo que ela iria pedir
mais à frente. E aqueles que praticarem essa devoção, disse a Santíssima Virgem, serão almas amadas de Deus, como flores colocadas por mim no trono do altar de Deus. Caríssimos irmãos, a devoção à Santíssima Virgem, ela é necessária para a nossa salvação. É uma necessidade não absoluta, porque no mistério da nova lei, Nossa Senhora não era necessária para Deus. Deus, nosso Senhor, poderia realizar a obra da redenção de outra maneira, pois Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas nosso Senhor, Deus nosso Senhor, quis necessitar-se da Virgem Maria no mistério da encarnação e no mistério da redenção. Ele quis, foi vontade dele. Assim a divina providência quis e assim o fez. Quis precisar-se de Nossa Senhora. Quis precisar-se da Santíssima Virgem no mistério da encarnação e no mistério também da redenção. Então é uma necessidade moral a devoção a Nossa Senhora. Porque Deus assim o quis e porque Deus a constituiu medianeira de todas as graças. É o canal da graça de Deus. Não é a fonte, porque a fonte de todas as graças é Deus, a Santíssima Trindade, mas ela é o canal, o meio que Deus escolheu para derramar essas graças sobre nós. E com essa promessa, caríssimos irmãos, de que se praticarmos essa devoção, ela vai nos dar a graça da salvação, de alcançarmos a salvação eterna, mostra o poder de intercessão que Nossa Senhora tem junto a Deus, nosso Senhor. É a medianeira de todas as graças, é a onipotência suplicante, aquela que tudo o que pede a Deus alcança, não porque ela é maior do que Deus, mas porque tudo o que ela pede está conforme a santíssima vontade de Deus. Então devemos correr, caríssimos irmãos, com todo o nosso anseio, com todas as nossas forças, em cumprir, em sermos devotos, em praticarmos aquilo que o céu veio nos pedir no mistério de Fátima. Já no dia 13 de julho, a terceira aparição de Nossa Senhora mostra aquelas três criancinhas, aos três pastorinhos, a visão do inferno. Quem já teve a oportunidade de ver a foto dos três pastorinhos depois de terem visto o inferno, perceberam o espanto, a cara de assombro com que aquelas crianças estavam depois daquela visão. E Nossa Senhora disse assim: vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores, para salvar os pobres pecadores. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão a paz. Voltarei para pedir a devoção reparadora dos primeiros sábados do mês. Nossa Senhora reafirma que é vontade de Deus, Deus quer estabelecer a devoção ao Imaculado Coração. Nossa Senhora volta a prometer a salvação eterna. Salvar-se-ão muitas almas, se fizerem essa devoção. E falou que novamente iria aparecer para pedir a devoção reparadora. Então, caríssimos irmãos, aqui está o grande segredo de Nossa Senhora em Fátima. Essa devoção ao Imaculado Coração de Maria é um caminho fácil, rápido e seguro para encontrarmos a salvação eterna.
para nos livrarmos do inferno, não só a nós, os que amamos, a nossa família, os piores pecadores, os grandes, os maiores pecadores. Essa devoção é um meio fácil, seguro e rápido de encontrarmos a salvação eterna. Nossa Senhora, depois das aparições, as 6 aparições, depois do milagre do sol, em 1925, a irmã Lúcia, os outros pastorinhos já tinham morrido, Nosso Senhor já havia chamado Jacinta e Francisco, e Lúcia estava no convento das Irmãs Doroteias, na Espanha, em Pontevedra, na Espanha. E aí, no dia 10 de dezembro, aparece Nossa Senhora e Nosso Senhor. Assim relata a irmã Lúcia. Dia 10 de dezembro de 1925, apareceu-lhe a Santíssima Virgem. Veja que ela não diz em primeira pessoa por humildade, ela relata como se fosse outra pessoa que tivesse recebido a aparição. Apareceu-lhe a Santíssima Virgem e ao lado, suspenso em uma nuvem luminosa, um menino. A Santíssima Virgem, pondo-lhe no ombro a mão, mostrou-lhe ao mesmo tempo um coração que tinha na outra mão. Um coração cercado de espinhos. Ao mesmo tempo disse o menino: tem pena do coração de tua Santíssima Mãe, que está coberto de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. Em seguida disse a Santíssima Virgem: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar, e dize que todos aqueles que durante 5 meses, no primeiro sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Caríssimos irmãos, que cena tão encantadora. Nossa Senhora aparece para a vidente Lúcia, coloca uma mão sobre o ombro da vidente, como quando um pai vai dar um conselho para o seu filho, ou lhe confiar uma grande missão, se aproxima, coloca a mão no ombro do filho, ou quando nós vamos partilhar alguma dor com algum amigo muito próximo, muito íntimo, colocamos assim a mão sobre o ombro do amigo e confidenciamos aquilo que está no nosso coração. Assim aconteceu com Lúcia. Nossa Senhora tocou na vidente e ao mesmo tempo com a outra mão mostrava o seu coração doloroso, cercado de espinhos. E começa o diálogo. Nosso Senhor começa a queixar-se e começa a pedir pela sua mãe: tem compaixão do coração da vossa mãe. E a Santíssima Virgem também vai pedir uma devoção para que as almas possam encontrar Nosso Senhor. E promete novamente a salvação. Eu prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para alcançar a salvação. Interessante, caríssimos irmãos, é o coração doloroso de Nossa Senhora, coberto de espinhos. Por quê? Porque Nossa Senhora é a corredentora da humanidade. Nossa Senhora participou, como nenhum outro santo participou, do mistério da nossa redenção, da nossa salvação, do mistério da cruz. Ontem celebrávamos a Assunção
da Santíssima Virgem. E como está unido esses mistérios todos, a Imaculada Conceição, a pureza santíssima de Nossa Senhora, a sua assunção ao céu, o mistério da corredenção. Porque não convinha que o corpo santíssimo da bem-aventurada sempre Virgem Maria, aquele corpo que deu a matéria do sacrifício da cruz, a carne e o sangue de nosso Senhor, aquele mesmo corpo que deu a matéria do sacrifício redentor, sofresse a corrupção da carne, não convinha. Nossa Senhora participa desse mistério da salvação, da redenção, das dores, ao ponto de dizer os santos que no altar da cruz havia no Calvário havia dois altares. O altar da cruz, onde Nosso Senhor se ofertava pela salvação do mundo, e o altar do coração da Virgem Mãe, onde ela se unia, consentia no sacrifício do seu filho. É ela que deu a matéria do sacrifício. Então chegamos ao ponto de dizer como os santos, que a ascensão de Jesus aos céus só está completa quando ele leva a sua mãe no mistério da Assunção. Porque era uma parte dele, a Santíssima Virgem, o seu Imaculado Coração, é como uma parte de Nosso Senhor, porque é uma cópia viva, perfeita, da imitação das virtudes de Nosso Senhor. E hoje, caríssimos irmãos, começamos esse tríduo de maneira providente, no dia que a Igreja celebra São João Eudes, o grande teólogo dos Sagrados Corações. São João Eudes teve a ousadia, ele chamava o Sagrado Coração de Jesus e Maria, porque ele compreendeu que era um só mesmo coração, um único coração. Tão unido estava o coração de Nossa Senhora ao coração de Jesus, principalmente no mistério da dor, da redenção, que se fundiram em um só coração. O que Deus uniu, que o homem não separe. Então, caríssimos irmãos, Nossa Senhora promete mais uma vez a Lúcia, a salvação eterna para aqueles que praticarem essa devoção, mostrando assim o poder de intercessão que Deus, nosso Senhor, concedeu à sua mãe bendita. Todas as graças nós recebemos das mãos virginais de Maria Santíssima, porque Deus assim o quis. No mistério da nova lei, no mistério da nova criação, Nosso Senhor começa os seus milagres por meio da sua mãe. No mistério da visitação, quando Nossa Senhora vai visitar sua prima, Santa Isabel, quando ela saudou a Santa Isabel, apenas entrou a voz da Santíssima Virgem no ouvido de Santa Isabel, ela ficou cheia do Espírito Santo e o menino começou a dançar, a pular de alegria no ventre da sua mãe Santa Isabel. É o primeiro milagre de Nosso Senhor, um milagre na ordem da graça. É ali apagado de maneira antecipada os pecados, o pecado original daquele bebezinho que estava no ventre de Santa Isabel, São João Batista. Foi justificado, santificado. O canal foi a voz da Santíssima Virgem. E Nosso Senhor continua os seus milagres também por meio da Santíssima Virgem, quando Jesus vai realizar o primeiro milagre na ordem natural, nas bodas de Caná. Quando a mãe intercede. E Deus, caríssimos irmãos, é imutável, Deus não muda. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Se começou e continuou os seus milagres, as suas graças, por meio da Santíssima Virgem, Ele assim continua derramando as suas graças por meio dela. Se a maior de todas as graças, ou melhor, se o autor da graça foi nos dado, nosso Senhor Jesus Cristo, pela Virgem Santíssima, no mistério da encarnação, como não dizer que as pequenas graças, comparadas à graça
ao autor da graça, nós não vamos receber também da Santíssima Virgem Maria. Então, caríssimos irmãos, é muito simples praticar essa devoção reparadora dos primeiros sábados. Está ao alcance de todas as almas, as mais simples, as mais entendidas. Basta um mínimo de generosidade do nosso coração, da nossa vida cristã, para fazermos, praticarmos, obedecermos os apelos de Nossa Senhora. Às vezes se fala tanto da consagração da Rússia. É verdade, Nossa Senhora pediu, mas para nós nos cabe o que ela pediu para nós. Para a salvação da Rússia, a consagração da Rússia. Para a salvação da nossa alma, a comunhão reparadora. Insensato de nós, se não abraçarmos essa devoção com todo o coração, com todas as nossas forças. Às vezes somos negligentes, preguiçosos para as coisas de Deus, mas não podemos ter essa moleza espiritual, devemos abraçar os pedidos, as súplicas, os apelos da nossa boa Mãe do Céu em Fátima. Prometo assistir essas almas na hora da morte com todas as graças necessárias à sua salvação. Caríssimos irmãos, isso é grandioso demais. São Luís Grignon de Montfort diz no seu tratado que salvar uma alma é maior do que criar o céu e a terra. É a graça das graças. Nossa Senhora está nos prometendo a graça final, a perseverança final, que nenhum santo teve a ousadia de outorgar para si mesmo, sem correr o risco de pecar contra o Espírito Santo. A presunção de salvar-se. Nas seitas, muitos aí se falam, estou salvado, estou salvo, já estou salvo. Presunção de salvar-se. Nossa Senhora está nos prometendo essa graça final, a maior das graças, caríssimos irmãos, de morrermos em amizade com Deus. Amanhã o padre vai falar, meditar com os senhores, com as senhoras, justamente esses pedidos de Nossa Senhora, em que consiste a prática da comunhão reparadora, a confissão, o desejo de reparar, a meditação, a comunhão, o terço. E na quarta-feira nós vamos meditar justamente por que os 5 sábados. Por que 5? Por que sábado? Por que 5? Quais os motivos para essa devoção? Mas tenhamos essa certeza no nosso coração. É muito desproporcional, caríssimos irmãos, o pequeno esforço de durante 5 sábados nos unirmos à Santíssima Virgem nessas práticas é desproporcional com aquilo que ela nos promete, que é a salvação da nossa alma. Graças a Deus, na nossa paróquia, muitos já abraçaram essa devoção, graças também ao esforço do Monsenhor Francisco, do Padre Ivoli, do Padre Zé Paulo, e agora do Monsenhor José de Matos, dos outros padres, falando, insistindo, para que os fiéis abracem essa devoção, para encontrar o caminho da conversão, o caminho da salvação das suas almas e das suas famílias. Que Nossa Senhora, a onipotência suplicante, a nossa advogada junto de Deus, interceda por nós, nos ajude, nos ilumine, para conhecermos bem essa devoção e abraçá-la com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima.